Bom dia, galera. Fala, galera, bom dia, tudo bem? Tudo certo aí? Vamos para mais uma live aí sobre o Zeta Web hoje, né? Então, vamos ver a galera está entrando aí. Deixa eu só olhar Isso os aí, comentários aqui já tem uma também. galera aí participando. Bom dia, Paulo. N. Cassis também. Isso aí, o Ângelo de Nova Arte também está presente aí. Bom dia, Anderson. Johnny, Douglas. Aí. Top. Vamos lá então, galera. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai trazer algumas informações aí para vocês do que a gente já tem entregue aí, né, também, e comentar um pouquinho do que a gente vai entregar nos próximos dias também, né. Então, vamos lá. Vou pedir para o pessoal compartilhar aí a nossa tela aí também, né. Show. Jean, quer comentar aí também um pouquinho? Isso eu quero comentar, né? A gente sempre tem revendas novas, né? A todo momento temos revendas novas aí participando das nossas lives. Esse programa é chamado de Produto em Foco, é uma iniciativa puxada aí pelo time de produto, né? Eu, o Martin, o Thiago também do Clipe, para trazer informações, atualizar, né, vocês, parceiros, das novidades e das funções, tudo que foi feito nos nossos produtos, né, ao longo dos últimos dias. Enfim, essa live ela é feita a cada 15 dias, sempre nas quintas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre a cada 15 dias com um produto diferente, então acaba que a cada 45 dias nós repetimos o produto e atualizamos vocês. Então, no dia de hoje, a gente vai trazer, né, as novidades, tudo que foi lançado aí nos últimos 45 dias, desde a nossa última live. Então, pode tocar aí, Márcio, contigo aí. Isso aí. Então, um breve resumo aí do que a gente vai comentar hoje, né? Então, como eu disse antes, né, essas implementações, elas já estão no sistema, né, a não ser do Apps Cloud, que a gente vai comentar um pouquinho mais detalhado depois, né, mas você já tem acesso aí a todas essas questões, é mais para a gente explicar um pouquinho do foco aí também, é uma parte um pouco mais técnica, uma conversa para a gente alinhar algumas coisas também, né. Então, seguindo aí, a gente fez a entrega também do romaneio de carga, né, o romaneio nada mais é do que a forma de gerar um documento para que a transportadora possa, ou quem está separando a mercadoria, possa ver para qual transportadora, qual é a nota e quais os produtos que vai estar destinado àquela transportadora, né? E hoje ele vai estar lá na guia de documentos, romaneio de carga, né? Então, a gente já mapeou isso, que a ideia é ter implementações futuras também, né, nesse meio, até mesmo para a gente conseguir fazer um gerenciamento, digamos, de entregas, né. Então, hoje a gente faz a entrega do romaneio, mas futuramente vai vir novas evoluções também, né. Então, lá dentro de documentos romaneio de carga, vai lá na opção de gerar romaneio, né, até se o pessoal quiser ir testando aí durante a live, também acho que é interessante também validando, né. E aí, como é que vai funcionar? Pode ser que no início, aí, comparado com os demais produtos, surja um pouco de dúvida de como gerar, porque o formato da geração, ou o caminho da geração é um pouco diferente, principalmente com o do Pro, né? Então, do Pro lá tem que marcar uma nota e daí gerar o romaneio para aquela nota que tem a transportadora vinculada, né? No Zeta, então, ele vai ter a opção ali de filtrar pela data, né? Então, vai ter a opção da data aqui, né? Indicar que ele vai colocar da semana, então, do dia 11 até o dia 15, por exemplo, ou até o dia 14, que é hoje, né? E ele vai filtrar, né? Esse filtrar, ele vai fazer uma busca nas notas que eu tenho emitidas, né? E vai trazer todas as transportadoras dessas notas que eu tenho nesse período, né? Então, por exemplo, se eu tiver 200 notas lá e 50 transportadoras diferentes para essas notas, ele vai trazer todas as transportadoras e todas as notas que eu tenho referente àquela transportadora que eu selecionei, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma só para a gente ter o exemplo, né? Mas dependendo do volume do cliente ali, é um pouquinho maior ali a quantidade de itens, né? Questão de motorista, veículo e placa, ela é opcional, né? Então, não necessariamente eu preciso preencher isso, mas preenchendo
eu sei quem é que vai vir aqui retirar, sei qual é o veículo, a placa, quero ter essa informação também no romaneio, até mesmo para prevenir que vai chegar outra pessoa dizendo que é daquela empresa e fazer o carregamento da mercadoria, né? Então, posso preencher aqui e vou lá na opção de gerar aqui, que ele vai ter a geração do documento, né? E aí, nesse documento, o que ele vai trazer, né? Então, o número ele vai ser sequencial ali do romaneio, né? Vai ter a data de geração, os dados dessa transportadora, né? Então, ele vai buscar lá do cadastro da transportadora essas informações ali, todo certinho, né? E também quais são as notas que eu decidi incluir, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma nota só, ele vai trazer só essa nota, né? Mas se eu tiver mais de uma nota, ele vai criar esse campo aqui do documento para várias notas também, né? Claro, vai ter o endereço aqui do destinatário, que é o cliente da nota, né? Todos os dados aqui certinho, né? E a descrição dos produtos, né? Esse produto ele não vai ser agrupado, ele vai ser a listagem de itens que tem na nota mesmo, né? Então, se, por exemplo, ele lançar esse produto de teste aqui 10 vezes consecutivas e não uma vez com quantidade 10, ele vai trazer aqui o item listado as 10 vezes também. Aí a quantidade total e o preço, né? Então, é bem simples, bem fácil de visualizar, né? E aí cabe só dele pegar esse documento, fazer a impressão ou enviar o link também lá para o pessoal que faz o despacho da mercadoria, né? Então, é bem mais simples aí a geração. E como eu disse, né? Isso é algo que a gente evolui com o tempo ali também, né? Então, tiverem alguma sugestão, alguma questão ali, podem nos encaminhar lá pelo ZMAP para a gente fazer a inclusão também, né? E aí, lembrando que a gente fez, até para dar um contexto ali, a gente fez um benchmark com outras empresas de transporte também, né? Então, essa questão, assim, a gente tentou deixar o mais simples possível, né? Pela questão da quantidade do item, né? Então, claro, na nota tem volume, peso, todas aquelas questões, mas inicialmente a gente vai trazer só a quantidade dos produtos, né, e a quantidade total ali que é somado também, né. Isso aí, isso daí já responde uma pergunta do Laurentino, né, que pediu se mostra a quantidade de volumes, né. Por enquanto não mostra, né, vai mostrar a quantidade de cada item. E comentando um pouquinho, pessoal, sobre a usabilidade desse recurso aí dentro do Zeta, vai ser interessante, né, e funcional para o faturamento, né, separar a mercadoria que vai ser enviada para cada transportadora. Então, dessa forma, o usuário seleciona a transportadora ali na hora de fazer o romaneio e quais notas que vão ser relacionadas nesse relatório. E aí a equipe ali de faturamento, né, de expedição, consegue separar a mercadoria que vai ser despachada, enviada para cada transportadora. Também pode ser utilizado para quem faz o transporte da própria mercadoria. Nesse caso, seria cadastrar, né, a transportadora como o nome da própria empresa, e aí, na hora de gerar o relatório, você seleciona a sua própria empresa, né, e consegue separar ali, selecionando pelas notas, como o Martin explicou, e até mesmo colocando ali o motorista, se quiser, consegue separar o que vai ser entregue em cada veículo, por exemplo, facilitando aí o trabalho, né, do motorista, inclusive, que vai ter na mão um relatório do que ele precisa entregar em cada local, de cada nota, né? Então, é bem bacana, porque também vai ajudar para quem faz o transporte da própria mercadoria também. Isso aí. E aí, lembrando que esse documento ele pode ser entregue também para o motorista ali, né, da transportadora, fica a critério da empresa ali para ele também ter a informação lá também, né? Por mais que eles emitem o CTE e tal, né? Mas é algo que pode ser utilizado também nesse quesito, né? Beleza, galera? Então vamos seguindo aí e aproveitando a questão da nota ali, já que a gente vem falando do romaneio da nota, né? A gente fez a inclusão também agora do local de entrega. Então vamos usar o exemplo aí de construção civil, né? Então, o pessoal vende material de construção, eu vou na empresa, vou comprar essa mercadoria, né? E eu quero que entregue, sei lá na minha outra obra, ou em algum outro local, ou para outro
outro CNPJ específico, né? E aí eu posso fazer a indicação desse local de entrega, né? Então, tanto para o mesmo cliente, trocando o endereço, né? Então, por exemplo, o destinatário é o meu cliente teste ali, né? Eu posso indicar ele de novo também ali no local de entrega, né? Mas eu posso mudar o endereço dele ali, né? Então, se caso eu tiver dois endereços, eu quero que a mercadoria saia aqui da minha cidade e vai para outra cidade. Então, eu posso estar selecionando a minha empresa de novo ali como endereço de entrega, né? E só trocando o endereço, né? E aí, o que vai acontecer? A parte de tributação, de CFOP, se for para fora do estado, a questão do CFOP, ela obedece o endereço de entrega ali, né? Então, vai ter a troca de estado, eu preciso emitir para fora do meu estado, né? Por mais que o cliente ele é de dentro do estado, a mercadoria vai percorrer outro estado. Então, eu preciso que seja definido o CFOP também para fora do meu estado, né? E aí, lá no DANF, ele vai sair as informações nas tags específicas também, né? No XML, no caso, né? E também aqui na parte da impressão, aqui ele vai sair a informação num campo específico ali de informações de local de entrega, né? Então, para quem está fazendo a entrega de mercadoria ali, é o cliente tal, mas o local de entrega é em outro endereço, né? Então, eu consigo validar aqui, né? Então, aqui no meu exemplo, por exemplo, 29 de julho, número 600, bairro Bela Vista, mas o local de entrega é na Travessa Nazareno Brusco, né? Então, para quem está acompanhando ou fazendo a entrega, fica simples ali também, né? Então, já vai sair toda a informação. E vocês podem ver também que a gente tem o endereço de retirada, né, nesse caso. Então, eu vou só avançar aqui para a gente aproveitar o gancho, que no endereço de retirada, ele vai buscar um fornecedor, né? Então, por quê? Vou usar de novo o exemplo aí da construção civil, né? Então, eu vou na loja de material de construção, eu comprei os materiais lá, e quem vai retirar vai ser a empresa que está construindo a minha casa, ou construindo o meu prédio, assim por diante, né? Então, eu posso utilizar essa opção aqui também, claro que buscando como é um fornecedor ali, né, de qual vai ser, quem vai retirar essa mercadoria e o local também, né. Então, eu posso definir ali qual vai ser a empresa que está fazendo a retirada, e aí também, no XML, ele vai sair na tag específica lá, né, são tags diferentes de retirada e de entrega também, né, ou até mesmo eu posso indicar onde que o cliente vai fazer a retirada, né. Então, por exemplo, eu estou vendendo uma mercadoria que ela não necessariamente está no meu estoque ali, e aí eu posso indicar que ela vai retirar lá no meu depósito, que é outro CNPJ, né? Então, eu posso indicar o meu depósito como um fornecedor também, e aí fazer a indicação ali no campo para sair toda o endereço correto, o XML certo, para a questão de acompanhamento de mercadoria também, né? Então, são coisas simples, mas operacionalmente abrem um leque também para a gente atender uns ramos um pouco mais completos, digamos assim, né? Então, a parte tanto da entrega lá do romaneio, como essa parte de retirada de entrega também, né? É isso aí, eu acho que esse exemplo aí que tu deu, Martin, sobre a construção civil, né, é uma coisa que acontece com muita frequência, né, lojas de material de construção, né, principalmente aí, onde o endereço do comprador muitas vezes não é o mesmo endereço de entrega, então essas funções vão facilitar bastante aí, né, nessa parte. Aproveitando, Martin, tem uma pergunta aqui do Laurentino, novamente, pedindo se o recurso está disponível em todos os planos. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, né? E falar sobre essas funções que a gente já comentou, em quais planos estão disponíveis. Sim, o Romani, eu creio que seja, né, Laurentino? Ele está disponível sim, tá? Então, qualquer plano ali que tenha a opção dos documentos também já está atendendo, né? E aí também, eu acho que uma outra dica que vocês podem ver ou usar é pedir a tabela do que tem em cada plano lá para a consultora, né? Então,
a gente vai incluir esses planos também dentro do Zeta, né, para saber qual é o plano que o cliente tem e o que ele tem disponível, né, a gente está trabalhando nisso também, mas solicita lá, Laurentino, porque até como a gente fez algumas entregas maiores nos últimos tempos aí, é importante ter esse material atualizado também, tá? Então solicita lá, acho que até a gente fez uma revisão fazem uma semana e meia ali, e já disponibilizou para o pessoal do comercial lá também, né? Então solicitem esse documento lá, que daí também é mais fácil e se caso o cliente pedir, tu já tem a informação na mão também, né? Isso aí é um documento, um material que mostra o comparativo dos recursos entre os planos, então fica fácil saber, né, detalhadamente ali quais recursos está disponível em cada plano e vai facilitar aí na hora de também apresentar o produto, né, e comercializar, ativar, né, lá para os clientes de vocês. Isso, e só complementando, não só sobre o Zeta, né, então, por exemplo, pode comparar a questão com o Pro, Small, né, Commerce, no caso, para ter uma definição melhor de que tipo de cliente ele entra para cada produto, né? Então, a ideia é que justamente a gente não perca o lead que chegou, né? Pelo fato da gente colocar o produto e o produto não atender por não ser aquele público para ele, né? Então, isso é bem importante aí também, né? Que aí também o cliente ele pode decidir ali do comparativo também, né? Beleza? Então, seguindo, a gente trabalhou também em algumas adequações também com relação ao que o Pro e o que o Commerce utilizam, né? Então, principalmente regras de negócio de operação, né? Então, vocês podem ver que a gente foi incluindo algumas coisas ali que já tem nos outros temas e que a gente entende que isso consiga agregar valor e também atender melhor o público, né? Com isso, a gente incluiu também uma configuração, digamos, dos CFOPs de remessa, bonificação, brinde, né? Então, a gente deixou aí a sequência de CFOPs, né? O porquê? Hoje, ele utilizava o preço de venda para uma mercadoria de doação ou brinde, né? Então, aquela tributação, por mais que eu poderia configurar na natureza ou lá no perfil de tributação como isento ou até mesmo não tributado, de acordo com o que o contador me mandar, ele escriturava a nota e emitia a nota com o meu preço de venda. E, na realidade, isso faz somar no meu faturamento, né? Então, independente da forma que eu tributei isso, o faturamento ele está aumentando porque eu usei meu preço de venda, né? Então, a gente fez uma adequação seguindo a base que existe já no Clip Pro, né? Então, dos CFOPs, tem a sequência ali, depois até o material aí a gente manda para vocês terem essas informações, e na BDC vai ter também, né? Do que? Sempre que eu indicar um CFOP dessa sequência, começando com 5 ou 6 e finalizando com essas variações, por exemplo, o 5, 9 e 10, que é remessa de bonificação, doação ou brinde, ele vai habilitar um toast lá em cima na nota em si, informando que essa natureza ela vai buscar o preço de custo do produto e não mais o preço de venda. Claro que se o produto tiver preenchido o custo, né? Então, se caso ele não tiver, ele vai automaticamente atribuir o preço de venda lá normal no item, para que ele tenha a informação e não tenha que digitar em todos os produtos também, né? Mas para essa sequência de CFOPs, então se eu tiver o custo, ele vai automaticamente já atribuir ao valor unitário de venda, né? Então, eu estou fazendo uma doação aqui de uma mercadoria, sei lá, para uma ONG ou alguma coisa assim, eu não quero que infle meu faturamento, né? Então, eu posso colocar esses CFOPs específicos aqui e automaticamente ele vai atribuir o preço de custo do produto, né? Então, ele faz a informação aqui em cima, né? Mas sempre que eu indicar aqui, ele já vai atribuir esse item também, né? Aproveitando ali a questão do Jader ali, não, ele não pode ser zerado ainda, tá? Então, a gente já está validando essas questões aí também, mas hoje tem que ter um valor ali específico, tá? Então, nesse caso, daí a gente implementa aí futuramente também, né? Jean, quer comentar alguma questão? Tá tranquilo. Não, pode seguir, Martim. Beleza, então.
Já que a gente está falando de produto, né, então uma outra implementação é a parametrização de CFLP no produto, né, então quando eu for lá na nota e importar um XML e parametrizar, né, eu automaticamente já vou ter agora, aliás, eu já tinha o campo de CFLP lá no item, né, mas ao parametrizar, ele não existia a parametrização do CFLP, né. Então, agora lá dentro do cadastro do fornecedor, eu posso conferir lá que ele já vai automaticamente parametrizar, né, o próprio CFLP. E com isso, na próxima nota que eu importar, já vai atribuir também o CFLP ao produto, né. Então, como esse é um campo novo, o que a gente fez para tratar o que já tinha as parametrizações, né? A gente deixou ela atualizável com a primeira vez que eu importar. Então, vou usar o exemplo aqui do meu produto teste, por exemplo, o produto parametrizado. Eu já tinha ele parametrizado antes, mas eu não existia ainda esse campo de CFLP. Então, a próxima vez que eu importar esse produto para a nota e fazer a compra dele, ele vai automaticamente atribuir o CFLP que eu estou comprando nessa vez, né? Então, depois, claro, eu posso vir aqui e alterar pelo fato de como anteriormente eu já tinha que alterar se caso tivesse diferente do que está lá na natureza de operação principal, né? Então, como eu já tinha que alterar, agora assim que eu fizer a alteração, importar e alterar para o CFLP específico e gravar a nota, ele já vai automaticamente lá fazer a atualização do campo lá dentro do cadastro do fornecedor, né? Então, isso vai ajudar também na questão de importação do XML, de tornar mais rápido, né? E também ficar certo as informações ali. Ocorria, às vezes, de quem está lançando a nota ter que indicar um CFLP e acabava indicando o CFLP errado, e aí acabava interferindo em outras questões também, né? Isso reflete em várias situações também, né? Acaba que se o preenchimento da nota ali ficar incorreto, reflete também na geração desse integra, SPED, então essa função vai facilitar, porque nas próximas entradas de mercadoria já vai, né, puxar o CFLP de entrada correto dele, ali, conforme foi parametrizado. Isso aí. Seguindo então, a gente, nessa semana, acho que foi até na semana passada, a gente mandou um informativo ali sobre o Apps Cloud, né? E a gente teve que fazer uma adequação nele relacionado à Play Store, tá? Então, o porquê que, acho que surgiu algumas dúvidas também, ainda não está disponibilizado e assim por diante. O porquê disso? Quando a gente upou o app lá na loja do Google, está existindo umas restrições devido à segurança, né? Então, não é algo que o software ele não é seguro ou se, mas tem uma adequação mínima de SDK, que é o que o Google chama, né? Então, a versão que está lá disponível hoje, ela ainda não tem essa opção da NFC, da venda gerencial, do orçamento, mas até na semana que vem ali, aproveitando o gancho da convenção, né, já vai ter todas essas opções também, né? E o porquê que a gente trouxe para conversar com vocês, né? Então, acho que é algo que nem todos os parceiros sabem, né? Ou até mesmo devido ao nome não ser vinculado ao Zeta, ao Fácil, ao 360 e assim por diante. A gente trouxe para explicar para vocês qual é a ideia do Apps Cloud, né? Então, o Apps Cloud ele nasceu para substituir o aplicativo antigo que a gente tinha no Fácil e no 360, né? Que era algo que estava um pouco desatualizado devido à questão de desenvolvimento, não que não era dado manutenção, mas a linguagem e a estrutura e a forma que tinha sido feita. Existia um aplicativo para emissão de nota, um aplicativo para consultar os dados, outro aplicativo para ver o estoque e assim por diante. Então, o Apps Cloud ele nasceu para começar a centralizar essas informações, né? Para daí a gente estar conseguindo evoluir com ele também, né? Então, o Apps Cloud, eu vi até que o pessoal, o Jonas ali comentou onde eu consigo baixar o Apps Cloud, né? Como ele é um app novo que a gente tem disponível, Jonas,
a ideia é que tu busque lá pela loja da Zucchetti, lá no Google Play, né? E vá no fornecedor lá, ou no desenvolvedor de qualquer aplicativo que tu identificar lá. Lá vai ter toda a lista de apps que vai estar disponível. Se tu fizer a busca somente digitando Apps Cloud, tu não vai conseguir achar, porque ele ainda não está ranqueado, né? Então, ele não faz a exibição lá na loja pela busca. Então, por isso que eu vou pedir, é importante vocês fazerem também, buscam, por exemplo, o clipe pedidos lá, vai lá no fornecedor, que vai ser a Zucchetti, né? Como é uma loja nova, antes tinha a loja da Comfort, a loja da Small, e agora a ideia é centralizar, né? Então, buscam pela loja Zucchetti, lá o fornecedor, né? E lá vai ter toda a lista dos apps, né? Então, é importante que vocês baixem, fazem a avaliação do app também, para que quando a gente atingir um certo nível de avaliação, ele já apresente lá na busca dos apps ranqueados, tá? Então, é importante também dizer que, assim, o Android mínimo é o 12 agora, né? Hoje, da forma que está, mas a Google já vai limitar abaixo do 13, já não vai mais funcionar futuramente, tá? Então, é importante deixar o cliente ciente sobre isso também, que não é uma limitação do software, né? Ou do próprio APK em si. É algo que a Google mesmo não vai disponibilizar mais o aplicativo, né? Então, por exemplo, acho que todo mundo já fez uma busca de um app lá e disse que esse aplicativo não é compatível com o seu dispositivo, né? Então, isso indica que o próprio dispositivo não está atendendo o mínimo que o Google espera para a questão de segurança, né? Então, vai ter que ver para atualizar o Android, vai ter que ver para tentar atualizar, ou até mesmo em alguns casos aí não tem o que fazer, vai ter que trocar de celular, tá? Anteriormente, a gente até enviava os APKs por fora para fazer a instalação, né? Então, tinha alguns casos que a gente mandava esse APK e aí ficava tendo que colocar o celular em modo desenvolvedor e assim por diante, né? E fazer a instalação via APK. Isso também não vai mais ser possível, tá? Então, o Google já, mesmo no modo desenvolvedor, ele vai ficar limitado à instalação também, tá? Bom, então vamos explicar um pouquinho mais aí da questão, onde que ele vai estar disponível. A gente já falou bastante aí do Google Play, né? E aí todo mundo sabe que a gente tem aquelas integrações, né? Então, Rede, Vivero, Cielo, Sicredi, já me ajuda aí. Igual que eu tenho anotado aqui. Maquininhas, então, na Smart POS da Caixa, da Cielo, da Fiserv, da PagSeguro, da Rede, da Sicredi, da Stone e da Vero, né, que é o Banrisul. Essas marcas aí. Isso aí. Para a questão de Sicredi e Caixa, acho que é BIM também, né? Isso. Tem algumas questões que a gente enfrentou há algum tempo já, a questão de finalização no Pix, né? Então, para todo mundo saber e entender o fluxo, né? Hoje, quando o pessoal, vou usar o exemplo do Sicredi aí, quando o pessoal solicita uma maquininha lá na agência, o próprio Sicredi faz o envio da informação lá para a Software Express, que é com quem eles trabalham, né? Informando, o CNPJ tal vai passar a usar a maquininha, faz a liberação de crédito, débito e Pix. Isso é padrão. A agência não precisa fazer formalmente isso, tá? Até se o pessoal comentar com alguém da agência, eles nem vão saber que precisa fazer isso, tá? Porque automaticamente todas as maquininhas Sicredi fazem isso, tá? O que acontece? Em alguns casos, a gente pegou a questão que o Pix não funcionava, ou retornava a informação de não existe conf. Isso indica que essa liberação ela não foi feita de forma correta. Então, essa liberação tem que ser feita de que forma? Quando não acontece isso? Feito contato com o nosso suporte técnico, tá? E passados os dados do CNPJ, nome da empresa e um código chamado TFI. Esse TFI indica para a Fiserv, para a Software Express,
qual é a conta que tem que ser pago aquele valor, tá? Então, é importante isso de deixar bem claro, é bem importante não confundir esse TFI para não dar problema lá também, tá? Passando isso para o nosso suporte técnico, eles vão fazer uma abertura do chamado lá na Fiserv, na Software Express também, dizendo que a maquininha TFI tal, do CNPJ tal, não está transacionando. E aí eles fazem uma nova configuração novamente, tá? Então fazem a carga de novo dessas configurações e no outro dia já está funcionando também, tá? Então, tem casos que o pessoal entra em contato com a agência não sabe, tem casos que é tentado trocar a maquininha, fazer um monte de coisa ali, e na realidade o processo é só passar esses dados aqui para o suporte, que daí o pessoal já tem a orientação, já tem um canal específico lá com a Fiserv para fazer essa liberação também, tá? Então, se caso alguém identificar alguma coisa relacionada a isso, é só fazer o envio dessas informações, o pessoal abre, tem casos que até no mesmo dia já funciona também, tá? Aproveitando o gancho, isso vale também para os EPOS, tá? Então, se caso tiverem os EPOS com outra solução ali, pode fazer o mesmo processo, só o interessante é fazer o contato sempre com o suporte do sistema que tu está utilizando, né? Então, estou usando o Small Commerce ali, ou estou usando o GDOR, faz o contato com o pessoal do sistema. Cada sistema tem o seu meio de entrada lá com a Fiserv para daí conseguir fazer essa liberação também, tá? Beleza, galera? E então aqui ele vai trazer as empresas que eu tenho vinculada ao meu usuário, né? Então, lembrando que para o Zeta eu consigo, e para a linha web eu consigo vincular o mesmo e-mail para várias empresas também, né? E aí ele vai trazer para ver qual empresa que eu quero utilizar, né? Então, eu tenho meu login, meu e-mail e tal, eu consigo fazer esse vínculo ali para mim escolher qual é a empresa, né? Logando na empresa, vai trazer de acordo com o que eu tenho aqui de informação, né? Então, eu tenho o meu módulo, eu tenho a informação do... minha conta não tem a venda gerencial, então não vai exibir a venda gerencial. Eu não tenho ordem de serviço disponibilizado, ele já não apresenta também, né? E aí esse menu aqui, ele vai se reorganizando de acordo com o que eu tenho de informação, tá? Então ele vai trazer sempre por aqui. E aí agora eu vou trazer um pouco das telas aqui para vocês verem que é bem simples mesmo, né? E também ele digamos, replicação do que tem lá na parte web, né? Então, abrindo aqui a ordem de serviço, né? Eu vou ter a opção aqui de nova ordem de serviço, ou ver as ordens de serviço que eu tenho lançada, né? Então, é bem importante deixar o cliente também ciente que o app ele é utilizado, pelo menos agora, para poder fazer o lançamento, né? Então, a ideia é justamente agora que ele consiga, eu estou com o celular aqui, eu vou lá no meio da minha, sei lá, da minha mecânica ali, por exemplo, chegou um cliente novo, eu já abro a ordem de serviço, já faço a informação do objeto, modelo, marca, placa, tudo, já coloco as datas de previsão de entrega e já vou incluindo os meus produtos, né? E aí ficaria mais lá para a parte do caixa ou da parte gerencial para conferir com o cliente o que realmente foi feito, quais os valores, se fecha de acordo com o que tem ali indicado, né? E também emitir o documento fiscal por lá, né? Então, essa questão aí, ela vai ajudar bastante ali, né? A questão da operação ali que ele está fazendo no dia a dia dele lá no exemplo da mecânica também, né? Outro ponto importante que a gente vai comentar, inicialmente a gente não vai trabalhar com ele offline, tá? Então, eu quero ter a ordem de serviço no meu celular para mim, sei lá, ir lá no cliente, no meio da fazenda lá que não tem internet lá, eu quero fazer de lá a minha ordem de serviço. Inicialmente, agora ele não vai conseguir fazer, tá? Ele precisa ter o sinal, porque ele precisa requisitar as informações da parte web também, né?
A gente já tem mapeado isso como indicador para o ano que vem, né, para tornar o Apps Cloud offline também, né, ele vai sincronizar, acho que voltou, beleza. Então, com esse processo aí, ele vai conseguir utilizar dentro da empresa dele, né, e um ponto importante, eu não preciso fazer a ordem de serviço nas maquininhas de cartão de crédito também, né? Claro, lembrando da questão do que cada plano tem específico também, né? Aproveitando, então, da ordem de serviço ali, o mesmo processo da venda gerencial também, né? Então, acho que quem não testou a emissão da NFCE, faz o teste ali, né? Baixa o app, tanto no celular como nas maquininhas de cartão ali, é só solicitar para o pessoal fazer a liberação. A NFCE, ela aliás, a venda gerencial, ela é idêntica à NFCE, né? Então, claro, não vai sair o documento fiscal lá impresso, mas vai sair impresso o documento ali também depois, né? Orçamento e pedido de venda, ele é bem similar mesmo à ordem de serviço, né? Então, nada mais é do que ele abrir um novo pedido, informar o cliente, lançar os produtos e fazer a emissão também, tá? Então, é bem simples, acho que vai ajudar bastante, né? E eu acho que um ponto que talvez vai ajudar o pessoal aí é o fato de poder utilizar a maquininha de cartão de algumas adquirentes ali no CPF, né? Então, por exemplo, eu quero fazer o controle do meu MEI aí, por exemplo, mas eu tenho no CPF, eu posso fazer a venda gerencial, cobrar pelo próprio cartão, digamos assim, né? E fazer a emissão só do documento gerencial também, né? Então, acho que isso daí vai ajudar também nessa questão, tá? Só vendo aí, eu vou aproveitar para a gente responder algumas perguntas aí também, né? Nosso tempo também já está quase terminando aí. Do Jader, será que vai fazer NFE também? Então, Jader, de momento, não, tá? Por quê? Hoje, a gente quer primeiro estruturar a parte offline, né, da emissão desses documentos também, né? Para daí a gente conseguir fazer toda essa parte, né? Então, NFCE ela é um pouco mais tranquila, porque as regras de negócio, as validações, elas são mais... não é tão detalhado por estado, né? Então, tem estado, por exemplo, que tem que validar de uma forma, tem estado que tem que validar da outra, e assim por diante. Então, é um pouquinho mais complexo, principalmente se a gente for utilizar sem o vínculo com a web, né? Então, claro que para a NFE eu preciso ter conexão com a internet para autorizar, né? Mas para a NFCE a contingência local aí tu consegue, né? Então, futuramente, claro, a ideia é tornar toda a parte ali de emissão de documento que tu consiga emitir de qualquer lugar também, tá? Exatamente, a emissão de NFE ela é muito mais complexa, né, do que um pedido, do que uma ordem de serviço. A NFE existe todos os impostos aí, né, então a combinação de impostos também e as regras, né, como o Martin comentou, né, as regras ali que tem em cada estado, regras de validações, então é bem complexo. Mas fica a dica que se for utilizar no celular, pode utilizar diretamente o Zeta Web, né, e fazer emissão direto pelo Zeta Web, através do navegador do celular, né? Isso aí. E aí, aproveitando também do JC Informática, ontem entrei em contato com o suporte e disseram que não funciona nas maquininhas Sicredi. Acho que só tem que rever lá. Vou pedir para tu fazer o contato de novo, tá? E pedir para o pessoal nos avisar assim que fizer o contato lá, para a gente também auxiliar eles lá, tá? Lembrando que a parte de OS, gerencial, isso ainda não está disponível mesmo, tá? Então, mas a emissão da NFCE faz a liberação do app lá, né? Como eu comentei antes, o Sicredi é um pouco mais complexo porque tem duas empresas, além do Sicredi, envolvidas na parte de emissão, de autorização, de tudo, né? Então, tanto é a Fiserv, que é a detentora digamos assim, que faz a homologação dos apps e tudo, e também tem a Software Express, que aí é o que faz toda a parte da transação, tá?
Então, a gente teve vários casos ali que entre uma empresa e a outra lá, inclusive a gente teve que fazer um dia inteiro de conversa com eles e teste para identificar o que era, e na verdade era o cadastro do cliente lá que estava faltando informação, tá? Então, no banco estava certo, na Fiserv estava certo, e lá na Software Express não estava habilitado o Pix para ele utilizar, né? Então, foi um pouco mais trabalhoso ali para a gente conseguir identificar isso também, tá? Então, mas faz o contato de novo lá, o pessoal vai orientar ali, fazer todo o processo de novo, tá? Bom, galera, vamos por nossos finalmente ali, né? Deixa eu só aproveitar ali a última questão ali da ProService. Alguma possibilidade do Apps Cloud ser integralizado com o Clip Store? O Apps Cloud em si, não, tá? Mas eu sei que o pessoal do Pro ali tá com algumas iniciativas ali, referente também a ter aplicativos e tal para esses lados também, tá? Então, acho que talvez dessa questão ali é mais assertivo até chamar o Wilger ali, eu sei que o pessoal aí tem contato também, né? Pode chamar ele aí que ele está à disposição para tirar essas dúvidas também, tá? E aí, relembrando um pouquinho do último trimestre ali, o que a gente fez de entrega, né? Pode ser que o pessoal que está nessa live não acompanhou as outras também, né? A gente fez, então, a entrega do preço de atacado, né? Então, tanto por quantidade como por cliente, né? Posso definir lá no produto como atacado acima de tantas unidades ou o cliente do tipo de atacado, né? Novos layouts do Dunphy, então o Dunphy resumido, simplificado, vai ser bastante útil para principalmente quem trabalha com e-commerce, né? Então ele vai conseguir fazer a emissão ali. A seleção de vendedores dentro dos documentos, né? Aqui é um ponto que vale lembrar que o vendedor é pelo documento, não pelo item, né? Então eu vou ter a opção ali também de trocar o meu vendedor do documento. 2 relatórios para ajudar aí, que é o fechamento de caixa e o resumo de vendas agrupado por item, né? Então, do fechamento de caixa bem interessante ali, o pessoal validar, principalmente porque eu posso selecionar qual é o caixa que eu quero, posso gerar esse relatório de todos os caixas, por forma de pagamento de cada caixa, ou por item, e assim por diante, né? A API do Cicobi é 3.0, né? Então, a questão ali da emissão do boleto, lá, adequação, né? Comissão para serviço, então, lá dentro do cadastro de serviço, eu vou poder indicar lá, já podia fazer o cálculo, né? Agora eu posso indicar lá também, né? E algumas questões ali de legislação, né? Que é o intermediador de operação, o ECONF, né? Que é o ator interessado, e a outra questão que é o PDV, no PDV híbrido, que é o gerencial também, né? E aqui um ponto que tem que ser atualizado lá dos dados da empresa, né? Então, vai lá, baixa a atualização, ela está na versão 33 agora, né? Então, baixa lá, se o cliente estiver usando uma versão anterior lá, pode baixar, instalar lá, que vai ter a guia de documentos gerencial, né? Então, faz a configuração na parte web ali e já fica toda ela disponível aí também, tá? Vou aproveitar aí, tem uma questão do Jorge Fernandes ali, disponível para iOS nativo? Ainda não, Jorge. A gente vai trabalhar agora também, né? Como o público ele do PIC1, que é o público ideal do sistema, ele é o público um pouquinho menor ali de empresa, né? Então, a ideia é disponibilizar primeiro no Android e depois sim trabalhar para o iOS também, né? Desenvolvimento para iOS, a homologação ela é um pouco mais trabalhosa, né, principalmente a homologação, então por isso que a gente preferiu primeiro liberar para o cliente que tem mais público, né, digamos assim, para daí depois a gente conseguir também, tá? Bom, galera, a gente vai chegando aí no final da live, né, vi que o pessoal comentou ali também sobre o ZMAP, né, acho que vale a pena a gente comentar novamente sobre essa questão, né. É importante vocês verem tudo lá que a gente está trabalhando, também validarem o que já tem lá cadastrado, né? Complementar ideias de outros parceiros, né?
E lembrando que o ZMapp lá, ele é para sugestões, né? Então, eu tô com um problema aqui, eu vou mandar uma sugestão. Acho que o tempo que tu vai dedicar a colocar essa informação lá, é mais assertivo tu comunicar lá direto com o WhatsApp do suporte, ou até mesmo fazer o contato via ligação, porque quando é uma situação, um ajuste, alguma coisa, a gente tem a informação de outra forma, que aí o pessoal que vai atender consegue utilizar algumas informações a mais, pegar algumas informações, e ele cai num caminho diferente da sugestão, né? A sugestão tem um nível de nota, a entrega dela ela é mais lenta pelo fato da gente ter que validar qual é o tipo de cliente, tudo que afeta. Agora, ajuste o que entra para fazer no dia, normalmente 1 ou 2 dias depois já sai a correção também, né? Isso falando da linha web, né? Então, da parte desktop é um pouquinho diferente, que depende de gerar executável e assim por diante, né? Então, vale lembrar dessa questão, comentem lá, complementem, sugestões que já existem lá também, para daí a gente, na hora que for fazer, a gente vai ler todos os comentários, ver tudo lá, e também vai seguir a ordem de votação de lá, né? Então, vou usar o exemplo que toda semana tem um parceiro que me pede, e aí, como é que está a questão? Que é a impressão do comprovante 80 milímetros, né? Então, cara, tá lá, é a primeira que vai ser. Assim que a gente conseguir entregar o que a gente tem previsto, a gente vai puxar aquela lá que vai ser a próxima também, né? Bom, galera, acho que foi bem interessante aí, né? Deu para a gente ter uma ideia aí de tudo que a gente já trouxe e entregou, né? E também para a convenção ali, vou deixar o convite para vocês também, né? A gente vai trazer mais detalhado aí tudo que a gente já entregou, o que a gente vai ter previsto para o ano que vem, né? Então é importante vocês estarem disponíveis aí também, né? Minha webcam aí ficou um pouquinho bugada hoje, mas não tem problema. Chega aí, mano. Chega aí para dar tchau para a galera aí. Ó, tamo aí. Qualquer dúvida que tiverem aí, lembrando, né? Então, façam um acesso lá ao suporte, usem o ZMapp para sugestões aí, que a gente está aí para ajudar vocês também. Show de bola, beleza, pessoal. Galera? Valeu, obrigadão aí. Valeu aí, até mais. Um abraço, bom trabalho.